Seja muito bem-vindo, tá, à nossa live. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer, né, ao convite, a ABZ Pernambuco, Denis que fez esse convite, né, em nome de... Pronto, agora sim. Ai, que Vamos bom, lá! muito. Mas vamos começar a nossa conversa hoje, né, sobre um pouquinho. Quem não me conhece, sou Anastácia, né, Brandão, sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a unidade acadêmica de Serra Talhada. Agora estou licenciada, fazendo meu doutoramento, né? E tô, eu, deixa eu até dizer, eu estava hoje me lembrando, há 26 anos atrás, estava formada em zootecnia, né? Quer dizer, esse ano fez 26 anos. E o meu primeiro trabalho foi exatamente na extensão rural. E para mim é um tema gratificante. E eu vejo assim que a importância também da zootecnia trabalhar com a ATER, né, que a gente chama ATER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, o seu papel, a importância vamos dizer assim, da sua atuação na agricultura familiar, principalmente na agricultura familiar. E aí eu me reportei a isso e foi onde eu comecei. E eu me lembrei muito ontem, na terça-feira, com a live de seu Nesito, é Nesito, isso? isso. Isso. Que ele falou sobre o Senar, né? O Senar, o Sebrae, são instituições, algumas das instituições que contratam, né, zootecnista como outros profissionais das ciências agrárias. E meu trabalho foi no Senar, no Serviço de Aprendizagem Rural. Por coincidência, em Serra Talhada e Triunfo, meu primeiro trabalho, enquanto como zootecnista. E aí, essa aprendizagem, ela é importante porque o contato que a gente tem com o produtor, de poder compartilhar, eu assisti as duas lives, tanto do Fred como do seu Nesito, e aí a gente consegue identificar claramente a importância, né, do profissional, do zootecnista, para a atuação, para a melhoria da qualidade de vida, da forma de produção, porque a gente trabalha nessa questão do compartilhar conhecimento, sabe, Iwane? É muito gratificante essa troca e de estar próximo, de estar tomando um cafezinho, mas conversando com o agricultor, conhecendo a sua história de vida, e a importância que ele tem para a gente, né? Ele que produz o nosso alimento, quem consome, sabemos que 77% do nosso da produção da agricultura familiar é o que abastece a nossa mesa, é o nosso feijão, é o nosso jirimu, nossa macaxeira, e a nossa carne, nosso ovo, né, o nosso leite, o nosso queijo, são eles que estão produzindo. E é gratificante aprender com eles, né? Nós aprendemos. Acho que uma da coisa muito importante para a zootecnia é essa troca. A extensão, muita coisa de dizer assim, estender, não estendemos conhecimento. Isso eu quero deixar muito claro, não é uma mão única, ao contrário, é uma partilha do nosso conhecimento enquanto técnicas, mas do conhecimento enquanto produtor, é aquele que está ali o dia, né, todo dia, que acorda de manhã cedo, que vai lá ordenhar a sua vaca. Então, essa partilha é muito bom. Nós aprendemos e eles aprendem com a gente. E realmente cria essa relação. A extensão rural cria essa relação de confiança, de afinidade. E eu, assim, o profissional do zootecnista, quando vai para essa área, ele tem que se apaixonar, tem que gostar de trabalhar com pessoas. Muitas vezes vai ser, mas eu estou trabalhando com produção. Tudo bem, mas antes de tudo, você tem que trabalhar com as pessoas, porque são elas que estão lá o dia a dia. E se você não tem essa afinidade,
Aí eu até digo, vá para um laboratório, né? Que tem a área é ampla, mas a gente precisa estar sempre atualizado, principalmente com as políticas públicas. A ATE trabalha muito com política pública e o campo é muito vasto, porque a política pública ela dá as diretrizes e os recursos que são enviados. Então, eu posso trabalhar no Estado, né, como zootecnista. Eu também trabalhei já no Estado de Pernambuco. Tive uma trajetória, para mim, foi de muita aprendizagem. Vamos dizer assim, eu estou como professora há 7 anos na instituição, mas eu tenho uma caminhada que isso faz com que tenha esse diferencial de aprendizagem, de saber que somos eternos aprendizes. Eu estava até conversando hoje com um companheiro que foi de trabalho e ele fez, eu estou aqui sempre aprendendo. Eu disse, mas somos eternos aprendizes. A gente não pode parar, porque sempre tem alguma novidade, sempre tem algo novo que está acontecendo e temos que estar sempre atualizado. A política que está sendo modificada, o que é que está acontecendo, o que é que tem que eu possa compartilhar com os agricultores, o que é que está acontecendo no meu município. Eu digo muito que antes de você chegar, você tem que conhecer aonde eu estou, né? Com quem eu vou estar trabalhando. Porque se eu não tenho esse mínimo conhecimento, o que é que, se eu estou no município, a prefeitura, quais são as políticas públicas para a área rural? Né? Às vezes a gente vai com o intuito de produzir, vou produzir queijo, né? Vou estar trabalhando assistência técnica e a extensão rural na produção de queijo. Mas o que é que eu vou ter, o que é que tenho no meu município? Quais são as questões legais para que eu possa produzir de forma adequada? O que é que eu preciso de informações para eu partilhar isso com o agricultor? Para que ele não adianta, eu digo muito assim, não adianta eu estar produzindo algo e depois eu não conseguir comercializar. Quais são as políticas públicas de comercialização? Eu até digo para os zootecnistas que trabalham com extensão rural, ele não pode ser um especialista, ele tem que ser generalista. Eu até brinco, digo assim, não tem um médico que é ortopedista, o extensionista ele tem que ser um médico de clínico geral, ou seja, você tem que entender de tudo um pouco e buscar também outros profissionais. A extensão ela tem essa coisa maravilhosa que não trabalhamos só. A gente trabalha com várias pessoas. A gente trabalha com economista, trabalha com sociólogo, trabalha com engenheiro agrônomo, se for para a área de piscicultura, com engenheiro de pesca. E há uma troca de conhecimentos gratificante, maravilhosa. Mas eu gostaria também que não ficasse só eu falando, mas que as pessoas pudessem participar, e perguntar o que é que vocês têm interesse. Assim, eu quero até colocar uma coisa bem diferente, que muitas vezes misturam assim, o que é a extensão rural e o que é assistência técnica. Ontem, o seu Nesito falou muito de assistência técnica, ele falou muito, e foi pelo Sebrae. Quem assistiu, né, na terça-feira, que é outra instituição que eu também trabalhei pelo Sebrae, fui consultora no Sebrae por alguns anos, viajei muito pelo estado de Pernambuco como consultora do Sebrae. Outro também é um foco na questão da administração, da gestão do empreendimento agrícola, rural. E a assistência técnica é justamente o que aconteceu com o seu Nesito. Ir para aquela propriedade, identificar quais são os problemas, quais são as potencialidades. Às vezes não é nem problema, são potencialidades que precisam ser melhoradas. E aí você vem com todo o seu conhecimento e com a humildade de aprender também com ele. Como é que ele está fazendo, o que é que eu posso fazer para que isso fique melhor. Né? Transformar a vida dele, como ele deu depoimento de forma bem entusiasmada, né?
Isso é uma assistência técnica. Enquanto a extensão rural, ela já é um processo mais educativo. Ela não vai resolver um único problema. E aí trabalha geralmente com associações, com cooperativas, para que você consiga partilhar esse tipo de conhecimento com o maior número de pessoas, onde você pode fazer uma palestra, onde você pode fazer uma oficina de silagem. Então, eu estou fazendo para uma comunidade, então eu estou fazendo extensão rural, que é diferente de eu ir para aquela propriedade e resolver um problema ou potencializar uma oportunidade que ele tem. Eu acho que é bom deixar isso bem claro, mas que muitas vezes não tem como separar. Por isso que fala até, porque pode, nesse momento que eu estou fazendo a extensão rural, eu posso também estar dando assistência técnica, porque eu posso chegar numa propriedade, falar sobre fenação, silagem, e para um grupo de produtores, de agricultores familiares e agricultoras familiares, e ao mesmo tempo naquela propriedade também está sanando um problema pontual. Então eu estou fazendo assistência técnica e extensão rural. Chegou uma pergunta aqui do professor Tiago, e ele pergunta o seguinte: Anastácia, qual a estratégia para compartilhar o conhecimento junto à agricultura familiar? Não existe uma única estratégia, porque cada situação ela é diferenciada. Então eu não consigo conceber uma receita. A primeira coisa, eu tenho que conhecer. Então, para eu compartilhar, eu preciso conhecer quem é essa comunidade, se é um assentamento, se é uma comunidade de quilombolas, se são mulheres, porque pode trabalhar só com mulheres. Então, a estratégia é conhecer primeiro, partilhar, de ter oportunidade de escutar. E aí eu até utilizo muito uma técnica que são diagnósticos, diagnóstico participativo, são linha do tempo, que são metodologias que eu vou buscar informações daquela família, como é que ela está ali, qual é a história de vida delas, o mapa da propriedade. São metodologias participativas que nos dá subsídios para conhecer quem é aquela comunidade. Então, acho que, mas não tem uma receita. E também tem a questão da empatia. Tem pessoas que você vai com empatia, você tem que ir de coração aberto. Porque vai ter pessoas, eu já vi muito assim, eu fui lá e ele não queria. Tudo bem, e tem que aceitar. Não é o momento. A gente não tem que estar impondo nada. Eu acho que essa é a estratégia. É de conhecer primeiro antes de atuar, antes de fazer qualquer proposta, né, de melhoria para aquela propriedade. Denis Oliveira pergunta: professora, atualmente, o que ainda hoje é fator limitante para a implantação de políticas públicas voltadas ao produtor rural? Primeira coisa que é limitante é o conhecimento. A primeira coisa, porque para o zootecnista, a gente vem ter uma formação bem técnica, né? De produção, melhoramento, várias técnicas. E aí, a dificuldade é, primeiro, você saber quais são as políticas públicas existentes. Primeiro, eu vou começar do mais próximo de mim, o local. Então, eu tenho que, primeira coisa, eu tenho que conhecer quais são as políticas públicas que o município, ou seja, a prefeitura, disponibiliza para a área rural. Então, eu tenho que ter esse conhecimento. E a política pública para a extensão rural, muitas vezes, não está só na Secretaria de Agricultura. Ela está, às vezes, na Secretaria de Saúde, às vezes ela está na Secretaria de Educação. Então, a gente tem que ter essa visão do todo do município. A outra questão que é fundamental é a participação do profissional nos conselhos de desenvolvimento sustentável. Porque nesse conselho você tem, tá lá presente, prefeitura, sindicato, vários representantes de associações e cooperativas de agricultura familiar, de produtores de pequeno, médio porte,
vai estar também presente representantes da prefeitura, representantes do órgão de extensão, de assistência técnica de extensão rural do estado. Então, nesse espaço, é importante o zootecnista estar lá, porque ele fica sabendo, os bancos estão lá, porque aí você tem que saber qual é o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, quais são os créditos que ele tem específico para a agricultura familiar, né? Porque tem o Pronaf, os tipos de Pronaf. Então, eu vejo assim que essa coisa do conhecimento, isso é quando eu falo local, e aí depois eu tenho que saber do Estado. O que é que o Estado ele tem de políticas públicas que é direcionada para a área rural. Por isso que mais concreto é quando você participa dos conselhos. Nesse conselho é onde está discutindo, é onde estão apresentando as propostas, o governo está presente, e aí diz o que é que se tem, o que é que tem de orçamento, quais são os projetos que existem. As organizações não governamentais também são muito importantes nesse processo de extensão rural. Veja a gama de atores, de participantes para você trabalhar com a extensão rural, com a TE. É gratificante porque você conhece muita gente. E assim, cada dia você está conhecendo, está tendo um tipo de conhecimento. Então, tem organizações que conseguem, elaboram projetos de ATE, e você tem que estar sabendo o que é que está acontecendo. Né? Às vezes é específico para aquela comunidade quilombola, ou para uma comunidade indígena, ou para grupo de mulheres. Então, às vezes tem políticas específicas para a juventude. Então, o desafio e essa coisa da atualidade é um pouco isso. Não sei se eu consegui responder, Dani. Sami diz o seguinte: boa noite. Como tentar convencer seu pai que você pode fazer assistência na propriedade dele? Vamos lá. Isso é outra questão, que são conflitos de gerações. A gente vai ter que saber lidar com isso. Conflito de gerações, conflito da questão de gênero, porque a agricultora, mulher, agricultor, homem, então a gente tem que saber isso. A primeira coisa, porque tem uma relação de pai e filha, ainda tem essa, né? Eu digo assim, que não existe, novamente não existe uma receita, mas eu já vi alguns casos, aí eu vou dar algumas sugestões, que eu aprendi com outros jovens. E eu perguntava como é que você conseguiu superar essa diferença de gerações. Por quê? Porque ele tem um conhecimento, o seu pai tem um conhecimento que vem, né, de outras gerações, e ele repete, é uma coisa natural. E a juventude teve a oportunidade de ir para, né, uma universidade, se formou, e ela quer praticar. E foi muito interessante que ele me deu foi o que aconteceu. Ele fez assim, ele tentava conversar com o pai fazia, não, isso aí você não dá certo, tudo era não, né? Porque para modificar você tem, de certa forma, tem mais trabalho. E aquilo que você já faz, você já está tão no automático que você não quer mudar. Aí o que é que ele fez a proposta com o pai? Ele fez, tá bem, pai, então tá bom. Então me dá uma parte, né? Deixa eu ficar com, eu acho que era até criando, se não me engano, era ovinos. E aí ele pediu um pedaço da terra e uns animais. E aí ele fez da forma dele, e aí o pai ficava olhando. Foi uma forma dele convencer, e aí depois ele, realmente a sua forma é melhor, produz mais. Então, às vezes é isso, é você ter aquela velha conversa, deixar claro, e não tem que ir para o confronto. Eu acho que não é o confronto, mas é poder mostrar que você pode fazer diferente e que pode ser melhor, né? O diferente ou o novo não quer dizer que vai ser mais difícil. Então, você pode estar buscando alternativas. Você tem que primeiro conhecer como é que meu pai reage, né? Como é que eu faço para fazer diferente? E eu quero, porque a gente quer experimentar. A gente quer experimentar na própria propriedade. Então,
faz esse acordo. Então, olha, posso ficar com esses animais, eu fico responsável, e aí você vai modificando, você vai ver que vai ter mais, né? Vai ter um animal com melhor condições, você tem uma pastagem melhor. Então, é uma das formas, mas não tem receita. É isso que eu quero que vocês... É uma coisa que você vai sentir. Você vai ver até onde você consegue e como você convencê-lo. Às vezes você pode convencer tomando um café e comendo um bolo de fubá. Às vezes não precisa do experimento, às vezes é uma boa conversa, é o escutar ele, porque muitas vezes também o conflito não é ele, somos nós. Né? Somos nós porque a diferença e a gente, ele está velho, ele está ultrapassado, e não é isso. Ele tem experiência. E a gente também tem que saber ouvir eles. E às vezes, até que ele tem razão em algumas coisas, e você pode adaptar o conhecimento dele com as novas tecnologias, com o novo conhecimento. É essa partilha também. Uhum. Como fazer extensão em tempos de pandemia, professora? Olha, eu estava me fazendo essa pergunta e eu até conversei um pouquinho contigo, né? Uhum. Por quê? A extensão, isso me fez refletir muito. Eu estava começando a pensar. A extensão é muito contato. É o contato visual, é o contato do apertar a mão, que agora já Uhum. não pode, é do abraço mesmo. Chega um momento, como eu adorei ontem, na terça ele dizendo, eles são como meus filhos, né? Ele começa a tratar ele como filhos, de sentar, de abraçar, de tomar o café, de estar lá com eles. É essa relação. Há uma relação de contato. E aí eu me perguntei, disse, com essa questão da pandemia, que hoje você não pode apertar a mão, muito menos abraçar, dar o cumprimento. E aí eu disse, gente, vai ter que ter uma política pública de acesso a exatamente isso que a gente está fazendo aqui. De ter esse contato, no lugar de ser presencial, mas ser um contato virtual. Onde eu possa, que terça-feira foi um bate-papo, mas que esse instrumento, o celular, o WhatsApp, o que eu vejo que vai ter que ter esse contato. Pode ser que eu não tenha físico, mas eu tenho contato virtual. E aí eu fiquei imaginando, área rural, dificuldade de acesso à internet. Celular, eu vejo que quase todo mundo já, né, praticamente tem. Uhum. O agricultor, ele tem um celular que tem acesso à internet, que tem, vejo, eu adoro, acho que não sei se todos conhecem, seu Miltinho, que é de carro quebrado, de Triunfo, e ele tá lá no Face, ele tem mais de 70, acho que uns 70 anos, e tá lá utilizando o Facebook, ele posta, então ele tem esse acesso. Eu acredito que com a pandemia, a gente vai ter que usar essa tecnologia. E mesmo depois, eu fiquei imaginando, mesmo depois, porque a gente tem uma dificuldade. O extensionista, o recurso para a política pública de extensão é muito pouco. E muitas vezes a gente não consegue, o extensionista não consegue atender a demanda, que é grande, né? De quantos agricultores, quantas associações, não consegue. E eu vejo que essa tecnologia de poder estar conversando virtualmente pode resolver uma parte, né? Eu acho que pode resolver aquele primeiro contato, de conversar, que você já tenha um acesso para aquelas pessoas. Então, eu vejo que pode ser um caminho, Uhum. a tecnologia. Agora vamos precisar de políticas públicas que ampliem o acesso à linha, né, vamos dizer assim, de internet, porque eu acho que a dificuldade hoje da área rural é o acesso à internet, né, fica caindo muito, às vezes tem local que não pega, então eu acredito que vai ter que ter um incentivo maior para esse acesso à internet. Paulo está perguntando se podemos afirmar que alguns ainda não assumiu
a Penater nos estados brasileiros? Ó, a política, aí vem a política nacional de até. Eu venho repensando muito isso. O que é que acontece? É outro desafio para o extensionista. Quando há uma mudança de governo. A política, ela existe lá. Está lá no papel, explica quais seus objetivos, quais são, porque a política é a questão macro. Da política surgem os programas, né? O governo federal, aquele governo que se tem um olhar para a agricultura familiar, se tem um acesso, ele vai ter os programas. E desses programas, aí eu venho os projetos. Tem toda uma linha. O que é que acontece? Primeiro, eu tenho que pensar no governo federal se ele tem uma perspectiva e uma leitura para a agricultura familiar. Porque se ele tiver, ele vai destinar recurso para aquela área. Mas se não tiver, ao contrário, retira recurso, diminui o número de programas, diminui o número de projetos. Aí vamos para os estados. Os estados geralmente também têm sua política estadual, de até, que muitas vezes, às vezes, depende do recurso do governo federal. E, novamente, ele tem que se perguntar, esse governo, ele tem um olhar para a agricultura familiar, ele tem um olhar para a terra. Se ele tiver, ele vai ter investimento. Se ele não tiver, ele simplesmente, essa política vai ficar em cima da mesa e não vai ser aplicada. Então, é outra questão que o zootecnista tem que estar atento, é a política. É saber o que é que aquela linha de pensamento. Porque eu vejo muitos jovens dizem, não quero saber de política. Não pode, gente. Infelizmente, penso isso, mas vocês têm que estar sabendo o que é que está acontecendo, quem é esse político, qual é a sua linha de pensamento, o que é que ele imagina. Porque uma das coisas que eu vejo assim, muitas vezes é assim, o desconhecimento. Eu até achei muito interessante o seu vídeo, né? Quando ele fala assim, você faz o quê? Zootecnia, o quê? É isso mesmo. Olha, 26 anos atrás acontecia a mesma coisa. Então, isso me espantou. Porque se há 26 anos acontecia e ainda continua acontecendo, por quê? Eu me pergunto. Né? Se a zootecnia tem um papel tão importante para a produção animal, para melhorar a qualidade de vida, a questão econômica, a questão de saúde, N fatores. E aí eu me pergunto, então, é uma questão política? Precisamos de ter pessoas que conheçam, pessoas da política que conheçam a zootecnia, para que possam, na hora que fizer um concurso, na área da prefeitura, que fizer um concurso para o estado, que fizer um concurso federal, que esteja lá a zootecnia. Nada que... Toda a ciência agrária tem que estar. Né? Mas que o zootecnista também tenha essa oportunidade de concorrer e poder participar de uma equipe. Eu acho que isso é importante. Sandrinho Palmeira pergunta o seguinte. Professora, você fez parte da equipe de gestão do ProRural no governo de Eduardo Campos e ainda elaborou o projeto Pernambuco Rural Sustentável. Que lições tirou dessa experiência profissional? Nossa, foi uma grande aprendizagem. Muito, aprendi muito. Aprendi desde, vamos dizer assim, com o meu chefe, José Patriota, hoje ele é prefeito de Afogados em Gazeira. Ele é muito inteligente, ele tem uma visão assim, de futuro e ele acredita na agricultura familiar. Então foi muito bom. E a equipe técnica era maravilhosa. Para mim, foi uma grande aprendizagem. Eu vou dizer assim que aprendi muito. Tanto na questão gerencial, de relações com política, com a agricultura familiar, a equipe era economista, agrônomo, zootecnista, medicina veterinária. Então, era uma riqueza de informações e
a questão de você saber que você estava fazendo um projeto para a agricultura familiar, que é um projeto que para melhorar a qualidade de vida, melhorar o acesso à água, melhorar a produção. Então, para mim, foi uma escola. Eu digo que foi uma eterna escola e, assim, até hoje é uma referência para mim de conhecimento, de integração, de políticas públicas, porque aí você envolve, você termina se envolvendo com outras secretarias, porque você não anda só. É isso que a extensão rural ela não anda só. Ela precisa do outro. Ela precisa da saúde, ela precisa da Secretaria de Administração, de Finanças. Eu me lembro muito que era na discussão do PENAE, que é o Programa Nacional de Aquisição da Alimentação Escolar, e foi quando veio a política que dizia que no mínimo 30% teria que ser da agricultura familiar. Poxa, foi uma vitória para a agricultura familiar poder entrar nessa questão da comercialização. Só que tinha uma questão do ICMS, que era o imposto, e muitas vezes a agricultura familiar não tinha. E eu me lembro que a gente conseguiu reunir com os secretários de administração, de finanças, e foi isento no estado de Pernambuco, tá, gente? Foi isento o ICMS para o agricultor familiar ele vender, fornecer seu alimento, a venda, né, para merenda escolar. Então, é essa relação. E você escutar o agricultor, ver o problema dele. Então, a gente via muito isso. Os conselhos de desenvolvimento sustentável. Era a importância de ouvir. Então, Sandrinho foi uma grande aprendizagem e a oportunidade de conhecer ele também, né? Quem não conhece Sandrinho é o vice-prefeito de Afogado em Gazeira. Beijos, saudades. É outras relações, né, que você cria, assim, você tem, a rede de contatos é grande. Isso é muito bom, é gratificante. Tiago está dizendo aqui, se puder, conta um pouco da tua experiência de Brasil e Portugal em relação à ATE. Deixa eu te dizer, Tiago, o que é que acontece? Aqui eu não estou tendo muito contato quanto essa questão do ATE. Até porque o sistema daqui da agricultura é bem diferente do nosso. Tem agricultura que eles têm a CAP, que é uma cooperação da agricultura de Portugal. Eu até estava participando para poder compreender como é que funciona. Eles têm uma União Europeia. Eles fazem parte da União Europeia que tem recursos. Então, e eles seguem regras, porque como ele recebe esse recurso, esse dinheiro, eles têm que seguir algumas regras de produção, eles têm que seguir, vamos dizer assim, alguns protocolos. E é um pouco também assim, eles são mais fechados, eles são mais, como é que eu posso dizer assim? Eles são mais desconfiados do que a gente. Porque o agricultor já é meio desconfiado, né? Quando você chega, quem é essa, né? Quem é esse? E principalmente pra gente que é mulher, ainda tem essa dificuldade, né? O que é que essa menina tá fazendo aqui, né? O que é que ela quer? Quem é ela? E aí, eles são mais desconfiados também aqui. Eu até fiquei pensando assim, olha, essa desconfiança acho que também deve vir de Portugal, né? Coisa assim. Mas assim, Tiago, eu não tenho muita informação porque eu não tive muito contato aqui com a agricultura. Eu ainda não consegui ir que eu digo assim, ir para o campo. Minha perspectiva era agora, esse ano. Mas com essa pandemia, de certa forma, o planejamento foi adiado. Eu preciso ver como é que vai funcionar, se eu vou conseguir ir para campo. Eu estava super ansiosa porque era essa a oportunidade que eu ia ter para conversar com as pessoas do campo. O que eu tenho hoje é um pouco do histórico, da história antes da década de 50 até a década de 80, porque eu tive que fazer um estudo etnográfico, mas assim,
Depois que eles entraram na União Europeia, melhorou muito, mas que eles também tinham a mesma dificuldade. Descobri que eles usavam cisternas, né, aqui para o abastecimento de água de pluvial. Ele também tinha um problema de água. Aqui tem secas também. Então tem regiões que chove muito, mas também tem regiões aqui que é o sul do país, que passa por períodos de seca. E na área rural, como não tinha, até a década de 90, não tinha a água canalizada. E muitas águas eram de poço, de cisterna, de nascente. Então, eu tenho mais esse histórico, Tiago. Eu não tenho hoje a realidade. Hoje, lógico, tem sistema de irrigação, alguns, mas eu tenho visto que ainda é um pouco ultrapassado, que eles precisam atualizar para a questão do uso da água, ser mais eficiente. Mas eu não fui ainda para a área rural. Eu tô louca para ir para ter essa experiência. Paulo pergunta qual o seu ponto de vista na Terra com a agroecologia? Acho super importante a questão da política para a questão agroecológica. Por quê? Porque é uma forma de produzir alimento. Não digo que é nova, não é nova. Isso é tradicional. É produzir sem fertilizantes naturais, é produzir sem o uso do veneno, é voltar vamos dizer assim, por isso que é importante a gente conhecer, né, o passado, é voltar para a agricultura natural, que é importante, porque a gente vê quanto está de doença, quanta incidência de câncer. Isso é alimentação, tá? É a forma de como a gente está produzindo o nosso alimento. Hoje a zootecnia está aí com várias questões do bem-estar animal, né? Você usar fertilizante, usar produtos alternativos, fertilizantes naturais, utilizar o que você já produz. É importante para o agricultor, porque ele se alimenta melhor, ele está comendo um alimento seguro, ele está sabendo o que está e também está podendo oferecer esse alimento para outras pessoas. E aí eu acho que precisa de ter mais incentivo para essa produção agroecológica. Zootecnia precisa também compreender essa lógica da agroecologia, porque é uma forma de produzir, mas é uma forma de vida. Eu acho que ultrapassa, não é só a produção, mas é de vida. Ver a vida de forma diferente, mais devagar um pouco e com qualidade. Acho que é a linha de respeitar. A agroecologia não é só a forma de produzir, mas o respeito com as mulheres, o respeito com a juventude, saber que tem essas diferenças. Então, para mim, ele tem que ser foco. Acho que tem que ter esse olhar diferenciado, sim. Diz, Reginaldo, olha outro. Reginaldo pergunta qual a sua opinião sobre a extensão rural no Brasil nesse contexto de governo Bolsonaro. Ai, Reginaldo, muito triste. Muito triste. Eu até fiz questão de olhar, fui lá no site, porque tá lá a política, tínhamos um Ministério de Desenvolvimento Agrário, hoje não temos mais ministério destinado, hoje é uma Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo, onde está a política de até, reduziu drasticamente, isso é muito ruim, porque eu reduzo lá, aí vem, o Estado reduz, o município reduz, aí o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo como nós, zootecnistas. O espaço diminui porque as organizações não governamentais não têm projetos, porque o governo não tem prioridade para isso. Para mim é dolorido, porque quem mais perde? O agricultor e a agricultura familiar. É o que mais perde, porque recursos são poucos, projetos quase nem poucos, então você não consegue atender a demanda da agricultura familiar. Eu tenho uma sensação de desmonte, que estivesse desmontando
a política. Tentei ver, tinha o acesso à questão dos programas de inclusão produtiva, que é o PAA, o acesso à água, o programa de cisterna, que era dentro do MDS, hoje não tem mais um ministério, está dentro do Ministério da Cidadania. Ficou confuso e, ao mesmo tempo, insuficiente. A agricultura familiar é como não existisse. E aí é muito interessante porque no próprio site diz lá 77% dos empreendimentos é da agricultura familiar. Tá. E cadê o investimento do governo, sabendo que 77% é da agricultura familiar? Né? A política tem lá, eu vejo que tem, mas é insuficiente. É como se, desculpa a expressão, é como se fosse assim, um cala-boca. Né? Eu estou aqui, estou mostrando que tem, que está lá o Pronatec, está lá o Pronaf, tem lá a cisterna, mas é insuficiente. Né? É muito triste. Para quem pegou um período de recursos, de investimento, vários colegas da zootecnia, mesmo que não ficaram fixos, trabalharam no IPA por contrato, porque eram muitos projetos, então o próprio corpo técnico não tinha condições e contratavam. Né? Várias ONGs, quantas ONGs não contrataram, né, vários profissionais, porque é uma equipe multidisciplinar, e hoje eu vejo as ONGs, poucos recursos, é muito triste. Para mim é dolorido, não digo nem triste, dolorido. E aí eu fico imaginando os agricultores e agricultoras familiares que não estão tendo acesso. Uhum. Pelo que eu tô vendo aqui, temos ainda acho que uns 15 minutinhos. Passa tão rápido, né, quando a conversa tá rendendo. E bom. Paulo pergunta, professora, além de ter um bom projeto elaborado, na sua visão, qual o principal item de um profissional ou graduando rodar suas ideias nesses projetos e campanhas nacionais? Primeiro, eu até brinco assim, o projeto não é seu. Primeira coisa, a gente tem que saber. A gente elabora um projeto, mas a gente elabora um projeto para alguém. Então, a primeira coisa eu sei que temos muitas ideias, que eu sei que a gente quer aquilo, mas primeiro a gente tem que escutar para quem é o projeto. Primeira coisa, quem é o projeto, o que é que aquela pessoa, aquela comunidade, aquele grupo, ele está querendo. Porque se for um projeto seu, você vai elaborar, lindo, maravilhoso, vai conseguir o recurso, mas não vai conseguir implementar. Porque o projeto é teu e não deles. Então, a primeira coisa, que aí é o que eu aprendi, aí eu aprendi no ProRural, é escutar, né? Escutar as associações, escutar a população, para que você tenha um bom projeto. E aí também tem que estudar, tem que ler, aí você vai ter que fazer justificativa, que é a importância desse projeto, por que ele é importante para aquela comunidade. Porque ela vai te dar esse respaldo. Ela vai te dar subsídios para que você busque também, né, as questões técnicas. Aí tem que ter. Não é só no achismo. Mas você tem que usar referências, você vai ter que usar dados para que você demonstre que o projeto ele é viável, né, econômica, socialmente e ambientalmente. Né? A gente tem que também lembrar disso. É por aí. Eu acho que fico meio preocupada com o tempo. A Yane pergunta, professora, dá uma dica de por onde começar a incluir zootecnista em extensão rural em pequenas cidades. Eu acho que a gente precisa, aí é uma questão de força mesmo. Se é na questão a gente tem que conversar com as prefeituras. Eu acho que a gente tem que divulgar o que é a zootecnia. Para não ficar, né? Né? Zo o quê? Acho que primeiro a gente tem que estar apresentando o que é a zootecnia. Conversar
os políticos mesmo, e não tem que ter, tem que dizer, olha, zootecnia é uma profissão, precisa ser colocado aí quando fizer concurso, precisa colocar também como na zootecnia. Se eu estou falando no local, acho que tem que ser apresentado para as prefeituras, né? Existe um órgão, aí eu vou falar, que é a AMUP, né, em Pernambuco, que é a Associação dos Municípios, né, de Pernambuco. Então pode ser um espaço de divulgar, olha, tem aqui, tem tantos anos, é profissional das ciências agrárias e que tem atuação, né? Precisa ter sua atuação e demonstrar o que fazemos, né? É verdade. Esse era até um questionamento que eu ia fazer, né? Porque, infelizmente, a gente percebe que na realidade é totalmente diferente. Quando as prefeituras eles abrem concurso para zootecnistas, abrem com poucas vagas, além de que ofertam salários muito baixos. E um erro gravíssimo que ocorre bastante também é o prefeito achar que um agrônomo ou um médico veterinário pode fazer o trabalho de um zootecnista. Então, é bem complicado. É porque, por incrível que pareça, tem um... eu não quero nem tocar nesse assunto, mas é porque existe uma lei, infelizmente, que ainda não conseguimos derrubar, que é onde está lá dizendo que o agrônomo ele pode substituir. Infelizmente, temos essa questão. Que precisamos, aí vem, acho que a Associação Brasileira de Zootecnia, fiquei muito contente com essa, né, iniciativa. Eu acho que é um bom passo associar e a luta mesmo, buscar deputados, senadores, dizer, olha, a gente precisa modificar, essa profissão já existe, não tem, ninguém substitui. Quer dizer que um dentista pode substituir um cirurgião, um médico, um cardiologista? Não pode. Então, acho que precisa também, acho que a gente vai ter que buscar um pouco essa questão da luta mesmo, voltar, retomar. Passei por esse processo, não é fácil, eu ainda fui associada, então me lembro um concurso que teve e não saiu a vaga. Eu fui para o conselho que é o Conselho de Medicina Veterinária e Zootecnia, era escrita, e eu pedi para que fosse embargado o concurso, porque não tinha vaga e não foram feito nada. E eu fiquei muito decepcionada com o conselho, muito decepcionada. Porque era para ter a atuação deles e ter dito, olha, não sai o concurso enquanto não tiver, pelo menos que tivesse uma vaga de zootecnia, mas que tivesse. Entendeu? Mas tem concurso que nenhuma vaga destina. Então, eu acho que tem que ir mesmo na luta. Chegando aí nos últimos finais aí da nossa live, eu vou fazer uma última pergunta e aí a gente tenta encerrar. Tá bem. Professora, no seu ponto de vista, acha que a assistência técnica ela é capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável não só em assentamentos, mas em qualquer comunidade, propriedade de que tem interesse em desenvolver na sua região e aumentar ou complementar a sua renda? Sim, não tenho dúvida, porque é o acesso ao conhecimento. É conhecimento. Você está proporcionando tecnologias, conhecimentos, e isso ocorre desenvolvimento. Quando eu digo para você, o conhecimento é a base. Dali você vai buscar tecnologias, pode ser de ponta, como pode ser tecnologias alternativas, tecnologias que localmente, e isso modifica. Você dá oportunidade para que possa desenvolver de forma sustentável, tanto economicamente, socialmente e ambientalmente. Não tenho dúvida que a extensão rural e a ciência técnica proporciona isso. A gente vê vários exemplos, se você for para muitas organizações não governamentais e algumas políticas também do Estado que promoveram, você vê diferenças na vida dessas pessoas. Tem um comentário aqui de Anne Carvalho. Já ouvi que as verbas vêm para as prefeituras, para médicos veterinários, principalmente por causa da vigilância sanitária. E o argumento é que o Medivet pode fazer as duas funções. Esse dilema, né, que a gente precisa
de certa forma, apresentar o que é que a zootecnia faz. Precisa ter essa informação do que é a zootecnia, qual é o nosso papel, qual é a nossa função, né, o que fazemos. A gente precisa fazer agora um pouco assim, não extensão rural, mas a comunicação do que é a zootecnia e seu papel e sua importância no desenvolvimento rural, né? No desenvolvimento do município, em proporcionar esse tipo de conhecimento. Infelizmente, mas essa é a realidade que, vamos dizer assim, eu passei, vocês estão passando, e se a gente não fizer essa mudança, outras pessoas vão continuar passando por isso. Outros zootecnistas, né? Bom, professora, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todos que estão nos assistindo. Parabéns pelo seu trabalho. A senhora é uma professora que não tive a oportunidade de poder ser sua aluna, porque quando eu estava chegando na UAS, a senhora já estava meio que saindo. Mas todo mundo que está aqui elogiando quem foi sua aluna, está todo mundo lhe parabenizando pela excelente profissional que a senhora é e pelo trabalho que vem fazendo, né? O pessoal está dizendo aqui, já vai terminar, começa de novo. Ah, eu tenho muitas saudades, adoro trabalhar com vocês, porque eu aprendo muito com vocês também, porque vem essas, né, a gente faz refletir, ver a realidade. E eu sinto essa falta e também estar junto com os agricultores e agricultoras. Gente, trabalhar com extensão rural é amor, é paixão, é o contato, é você ver, é você vibrar, você ver aquele sorriso, aquele cafezinho quente, né, te esperando. É muito gratificante. Quem trabalha com extensão rural, eu acho que se apaixona. Acho que quem trabalhou comigo sabe o entusiasmo. Às vezes eu botava para andar horas e horas, mas eles têm que andar. Né? Tem que vivenciar o que eles vivem para a gente saber, né? O que é que É está verdade. acontecendo. Que bom, muito obrigada por essa oportunidade e desejo muito sucesso para a BZ Pernambuco e que façam novas lives que possa estar contribuindo com a comunicação, com o conhecimento. Muito obrigada pela mediação também. E muito obrigada, professora. Obrigada a todos que participaram com a gente. A live vai ficar salva para quem não teve a oportunidade de estar aqui com a gente, para poder verem depois, tá bom? Então, muito obrigada. Quero lembrar também que dia 22 nós teremos um encontro marcado aí, né? A nossa próxima live, falando sobre a importância da extensão rural para os acadêmicos de zootecnia. Então, vai ser uma live juntando todos os elos aí da ABZ Pernambuco, onde a gente vai contar um pouquinho aí sobre a nossa experiência dentro da extensão rural. Muito Então, todos bem. convidados, vai ser uma live bem legal. Que bom, vou assistir. Tá certo. Então é isso. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal. Obrigada, Tchau. professora. E em Obrigada nome da também. ABZ, a gente fica muito grato.